Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Nacélio Lima, eu sou mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e também sou bacharel em Filosofia e Teologia pela Faculdade Católica de Fortaleza. E eu tô aqui para partilhar um pouquinho com vocês rapidamente, né, sobre essa relação da ceia pascal, né, judaica e a nossa ceia cristã, a nossa Eucaristia, né? Primeiramente, o que se destaca é o sentido dela, que significa basicamente sacrifício, não é isso? E o relato no Antigo Testamento aparece precisamente lá em Êxodo 12. Então a Eucaristia basicamente é um sacrifício. Né? Sacrifício de quê? É o que nós vamos ver. A celebração judaica ela era dividida em duas grandes partes. Uma primeira era mais ritual, era mais oficial, que era realizado no templo diante dos sacerdotes. E uma outra segunda parte, ela se dirigia nas famílias. Então, a Eucaristia, ela nasceu como uma celebração doméstica, né? Nas casas. E em hebraico é a palavra Pessah, que quer dizer passagem, né? Então, no Antigo Testamento, na Páscoa se recordava, né, se celebrava, melhor dizendo, a passagem da escravidão do povo que era, né, escravo lá no Egito para uma libertação, para uma vida nova. E também a Eucaristia cristã tem esse significado, mas um significado não só terreno, mas também escatológico. Há uma transição da morte para a vida nova em Cristo. E esse ritual era cheio de simbologias, por exemplo, né? A gente vê lá no relato a presença de algumas comidas, por exemplo, as ervas amargas, que eram comidas que simbolizavam a amargura do povo que vivia sofrendo no Egito. E também a presença do vinho, que celebra a alegria. O vinho representa a alegria, também a doçura, né? Não há festa sem vinho, porque faltou vinho, faltou alegria. É o que a gente vê em João 2, lá em Bodas de Caná, né? E também na ceia de Jesus. Então, os pães ázimos, né, ou seja, sem fermento, eles simbolizam a pressa que Deus tinha em salvar, porque não dava tempo levedar a massa, né, porque o povo tinha que fugir às pressas. E aí também significa que a gente tem que atender a Deus sem demora, por isso que os pães são sem fermento, é isso? E também sandálias e cajados, né, todos estavam prontos para atender, para caminhar, né? Por isso que até hoje o padre, né, os celebrantes usam o símbolo, né, para amarrar aqui a cintura, simboliza a prontidão para servir. A preparação, né, do cordeiro, junto dos sacerdotes, ou com o representante de cada casa, no santuário se realizava assim. Né? O que acontece? No templo, melhor dizendo. O cordeiro era cheio de exigências simbólicas e rituais. Né? Tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito, né? E ele realizava, né, por grupos, né, das 15 às 17 horas, ou seja, às 15 horas era o horário do sacrifício. Né? Por isso que Jesus expirou na cruz exatamente às 3 da tarde para lembrar os grandes sacrifícios de Deus, né, pela humanidade, porque era exatamente o momento de se realizar este sacrifício, que prepara a véspera, né, que prepara justamente um novo dia que para o judeu começava com o final, né, o final da tarde. Era como diz o Gênesis, né, houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia, então o dia começava com a tarde. É por isso que se celebra as vésperas, né, o judeu celebra o sábado já com as vésperas na sexta-feira, e é por isso que a nossa liturgia celebra o domingo já no fim do sábado, por conta desse novo dia, dessa nova criação de Deus. Então o sacerdote, ele esquartejava o cordeiro, só que não podia quebrar nenhum osso, para lembrar, né, o que aconteceu com Jesus na cruz, lá em João 19, lembrando também o Salmo 34, né, que dizia o quê? Nenhum de seus ossos lhe será quebrado. Então veja que os salmos têm uma grande presença na ceia, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E nenhum dos seus ossos lhe será quebrado, também se cantavam outros salmos. O animal
no caso o cordeiro, ele era colocado no forno em forma de cruz, com 2 galhos de romanceira, né, para faz lembrar também aí como Jesus morreu, pendurado num galho da árvore, né? Na árvore que se tornou a árvore da vida, que se tornou aquela árvore colocada lá no paraíso, né? Lá no Gênesis. E depois, quando era se colocado nas casas, né? Era bem interessante, né, a celebração da Páscoa. As mães são as primeiras que apareciam. Por quê? Porque elas tinham que, na penumbra, acender as luzes da menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, e as outras. Porque as mães são elas que dão a luz, a mulher que dá a luz, por isso que ela é a primeira personagem. Na ceia de Jesus, provavelmente quem tenha feito isso seria Maria, né? Que é a primeira da casa. E eles também lavavam as mãos. Os judeus eram um povo bastante higiênico, né? Eles aprenderam, diferente de muitos outros povos. Deus lhes ensinou esse ato de purificar, de lavar as mãos, que se chamava o ato de purificação. Por isso que na missa também se lavam as mãos para simbolizar o estado de pecado do ser humano, né? E ele precisa da graça para estar diante do altar, diante de Deus. E depois essa ceia era dividida em 4 partes, né? Em cada parte desta ceia era servido uma taça de vinho. O primeiro cálice, né? Chamava-se o cálice das ervas amargas, né? Pode ter outras nomenclaturas, mas vou usar aqui o material que está sendo usado pelas mães que oram pelos filhos, né? O primeiro cálice é o cálice das ervas amargas, né? Depois de lavar as mãos, se tomava o primeiro cálice. A segunda parte era para lembrar o relato, era para se explicar o que estava acontecendo. Então, a ceia tinha um papel bem didático, né? De explicar e de educar as crianças e os adultos sobre o que estava se vivendo. Então, se lia, né? Até hoje se lê Êxodo 12 para explicar o sentido da Páscoa. Também eram cantados os salmos Halel. Halel, de Aleluia, que significa louvai o Senhor, né? Se cantava os salmos 113, né? E outros que são desse bloco de salmos, que significa louvor, ação de graças, né? E aí todos partilhavam da segunda taça, que era o chamado cálice do Halel, né? E a terceira parte, o dirigente abençoava, comia a parte maior do pão, por isso que geralmente o celebrante consome a parte maior, né? Da hóstia, a hóstia magna, porque era o pai de família que primeiro comia para depois distribuir, e ele pegava o pedaço maior para distribuir, né? Com ervas amargas, passava o molho aos demais e abençoava o cordeiro, e era tomado o terceiro cálice, que é o cálice da bênção, né? E aí vem a quarta parte, que cantava o grande ralé, o Salmo 113 a 118, que é esse bloco que eu me referi anteriormente, e tomava o quarto cálice, que é o chamado cálice da consumação ou da aceitação, né? Na ceia do Novo Testamento, Jesus teria feito com seus discípulos o primeiro e o terceiro, porque ele deixou esse quarto para a cruz, e nós só vamos tomar lá no outro reino, né? Então, é justamente isso. A solenidade que celebra a ressurreição de Jesus é a mais importante do cristianismo, né? O que é que São Paulo diz, né? Essa ceia, ela chega a ser mais importante, né? A ressurreição de Jesus, mais do que o Natal. Por quê? Porque nascer uma criança é algo comum. Agora, ressuscitar dos mortos, o que é que São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, né? 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados, né? Então Jesus ele faz umas modificações aí na ceia do Antigo Testamento, né? Basicamente é isso. Eucaristia é uma palavra grega formada por 2 palavras, eu, ação, caris, graça. Mas em hebraico é a palavra todá, que significa obrigado. Então, a Eucaristia é um grande obrigado, é um grande reconhecimento, um grande louvor pelo quê? Pelas obras de Deus, pela criação, pela redenção, pela santificação, por tudo que Deus tem feito, né? Então, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma a gente a compreender esse mistério que é a Páscoa de Nosso Senhor, que também será a nossa.